fazendo um algoritmo ali que recebe do usuário um vetor de 20 posições, com valores inteiros, e apresente o maior, o menor e suas respectivas posições, tá, onde eles foram informados, né, onde se encontra esse maior e esse menor. Nós vamos considerar nesse problema que, caso existam números iguais, tá, mostrar a posição da primeira ocorrência, quer dizer, se o maior valor aparecer em dois lugares dentro do vetor, o primeiro deles já é o suficiente para poder ser definido. Tá? Então, para isso, inicialmente eu vou definir uma variável que vai controlar o tamanho do meu vetor, vou chamar de tam, inicialmente com o valor 3, para eu poder testar tudo com o tamanho 3, e depois eu altero esse valor para 20, meu algoritmo deveria estar funcionando com o tamanho 20 também. Vou ter que criar um vetor, vai ser um vetor de inteiros, vou chamar ele de vet, e o tamanho dele é por essa constante tam. Eu vou ter que controlar esse vetor, então já vou criar uma variável i para poder controlar um for utilizando essa variável. E eu teria que pedir valores para o usuário para poder preencher esse vetor. Tá? Então aqui eu preencho o vetor, vou fazer o for de uma variável i que começa em 0 enquanto o i for menor do que o meu tamanho, e mais. E com isso o usuário vai digitar valores inteiros que vão ser armazenados da minha variável, que é o vetor, na posição controlada pela variável i. Também é bom não confundir, né? Esse i aqui assim é porque é o número inteiro que eu estou mostrando, e esse i aqui assim é o i que está controlando aqui, ou sendo controlado pela minha estrutura de repetição for. E os valores para o vetor. Para poder encontrar o maior deles, ou o menor, eu vou fazer primeiro para encontrar o maior em que posição que ele se encontra. Para poder encontrar o maior, eu vou ter que, de alguma maneira, ficar armazenando para saber qual que é o maior valor. Então eu vou criar aqui uma variável chamada maior. E agora eu vou fazer um for, que é exatamente o mesmo, para poder percorrer o meu vetor. Cada vez que eu percorro, eu vou testar se o meu valor que tem dentro desse vetor, numa posição, se esse valor ele é maior do que aquele que eu tenho como maior de todos. Se for, eu vou substituir o meu valor do maior pelo do meu vetor. Isso aqui não vai funcionar ainda pelo seguinte, né? Na primeira vez que eu for testar, qual que é o meu valor maior? Eu não sei. Eu tenho que inicializar com algum número. Eu até poderia dizer assim, meu maior vai ser o 0. Mas essa minha lógica iria falhar caso o meu usuário só digitasse números negativos. Se ele só digitar números negativos, eu vou dizer que o meu maior, no final das contas, nunca vou cair esse verdadeiro aqui, esse if, nunca vai dar verdade. Porque se todos os meus valores dentro do vetor forem negativos, eles nunca vão ser maior do que aquele que eu tenho como maior. Então no final ele vai dizer que o meu maior é o 0, porque isso daqui nunca vai acontecer. Ele vai sempre continuar com o valor que ele tinha inicialmente, já que isso daqui nunca vai dar verdade. O que não está correto, né? Porque todos os meus valores do vetor eram negativos. Uma coisa que eu poderia pensar é colocar um número negativo bem pequeno aqui. Pensando, o usuário nunca vai digitar esse valor aqui, ou ele sempre vai digitar valores maiores do que esse negativo bem grande. É uma possibilidade, talvez até funcionasse. Mas a melhor estratégia nesse caso seria inicializar a variável maior com um valor que já está dentro do vetor, que eu tenho certeza de que vai ser um valor válido. No caso, o primeiro valor do vetor. Estou fazendo o seguinte, estou considerando que o primeiro valor do vetor é o maior de todos. Depois eu vou testando, e se algum outro valor dentro do vetor for maior do que aquele que eu tenho como maior, eu substituo, neste caso aqui. Fazer a substituição por aquele novo valor. Inclusive, eu posso começar esse aqui com 1, porque a posição 0 eu já utilizei aqui, né? Posição 0 do vetor já considerei. Então eu vou considerar só a segunda posição do vetor, a terceira e assim por diante até o final do vetor, para poder encontrar o maior. Então esse pedaço aqui do código, ele encontra o maior valor. Para ver se está funcionando, né? Então eu vou mostrar aqui o vetor.
Então é esse for aqui, só que desta vez fazendo um printf. Vou mostrando, vou colocar mais um espacinho ali para separar. Fazer aqui um printf de uma mensagem, só para ficar claro que eu estou mostrando o vetor. E agora eu quero mostrar também qual que é o maior valor. Printf, vou fazer isso numa nova linha, então barra n, maior valor, e aqui eu vou mostrar o maior valor, que é um número inteiro, que está guardado dentro da minha variável maior. E agora eu consigo ver se está funcionando. Opa, eu cometi um erro. Ah, sim, ficou faltando um ponto e vírgula na linha anterior, né? Ele está dizendo aqui, né? Esperava um ponto e vírgula antes do for, que é o que eu esqueci de colocar aqui nessa linha. Valor 1, 2 e 3. Mostrou meu vetor e diz que meu maior valor é o 3. Fazendo mais testes, né, para garantir que está correto ali esse encontro, vou fazer que o maior valor de todos vai ficar na posição do meio, e ele encontrou, é o valor 6. E para finalizar os testes, eu vou dizer que o meu maior valor vou colocar na primeira posição, e ele conseguiu encontrar também. Vamos colocar valores iguais, vamos ver se ele também consegue encontrar. Vou colocar 8, 8 e 2, 1. Digitei errado, mas está lá, ele conseguiu encontrar. Está funcionando aqui encontrar o maior valor de todos. Só que o problema não pedia só para encontrar o maior, né? Também que posição que ele se encontra. Então, até fiz o teste aí colocando ele na primeira, na segunda e na terceira posição. Mas eu tenho que saber onde ele está. Tá? Para saber onde ele está, eu vou ter que guardar a posição dele também, além do valor correspondente. Então eu vou chamar aqui uma variável pos de posição, né? Maior. Então aqui eu vou saber a posição do maior. A ideia é dizer o seguinte: a posição do maior começa com 0. Porque eu disse que o meu maior valor é o vetor na posição 0. Então a posição do meu maior é a posição 0 dentro do vetor. E aqui toda vez que eu troco o valor desse maior, eu vou atualizar o valor da minha posição do maior, colocando também o meu valor de i. Porque é o i que guarda a posição. Afinal, eu faço o maior receber o vetor na posição i. Quer dizer, a posição é i. O valor é o que está aqui dentro. Então agora eu já estou guardando também qualquer posição. Eu vou chamar aqui de posição. E passar aqui essa posição do maior. Vamos ver se funciona. 1, 2 e 3. O maior valor é o 3 na posição 2, né? Porque é 0, 1 e 2. Poderia fazer 1 mais 1, melhor dizendo, posição mais 1. Para ele dizer assim, posição 1, 2 ou 3 dentro do vetor. Daí é uma questão aí de como mostrar. Ele disse, ó, deu valor 8 na posição 3. Outro teste. 1, 2, 0. Agora diz que o maior é o valor 2, que está na posição 2 também, né? Primeira e segunda posição. Estaria aqui parte do que foi pedido. Só que eu tenho que fazer isso também para o menor. Só que encontrar o menor, a ideia é bem parecida. Vou criar aqui mais variáveis. Menor e posição do menor. Vou Ctrl C, Ctrl V desse código. Só que agora é o menor. Também vou definir ele como sendo a posição 0. Ah, mas eu disse que o maior era na posição 0. Agora estou dizendo que é o menor. Isso não importa, porque se não for o maior não tiver na posição 0, ele vai ser trocado, certo? Se ele tivesse, coincidentemente era a primeira posição que tinha o maior número, isso daqui nunca vai acontecer e ele vai dizer que o maior é o que está na posição 0. Já o menor, ele vai... Como é que eu posso dizer? Ele vai
vai receber essa posição 0, mas se a posição 0 é o que tinha o maior dos valores, em algum outro local vai ter um número menor do que ele. Ele vai passar nesse teste e vai trocar essas variáveis. É que eu tenho que substituir menor e posição do menor. Tá? Então ele vai fazer essa substituição aqui. Porque se a posição 0 tinha o maior, em alguma outra posição vai ter menor, isso daqui vai ser verdadeiro em algum momento, ele vai atualizar esses valores. Então, menor é a posição. Está aqui atualizado. Vendo se está funcionando. 1, 2 e 3. Opa! Tá errado, né? Tá repetindo aqui os valores, tem que descobrir por que isso aconteceu. Menor, maior. Se o vetor i for maior... Ah, lógico, esqueci de mudar aqui, né? Se o valor for menor do que aquele tem como menor, eu substituo. Então, um erro de lógica, né? Então, aqui eu tinha que ver se o valor dentro do vetor era maior do que aquele que eu já tinha como maior. E aqui eu tenho que ver se o valor é menor do que aquele que eu tenho como menor, porque daí eu encontrei um menor ainda e eu faço essas substituições. Então, o maior é o 6, está na posição 3, e o menor é o 4, que está na posição 1 aqui do meu vetor. Parece correto. Parece, né? Mas por causa dos meus testes. Eu posso até fazer aqui um outro teste, sei lá, 5. Ele diz que o meu maior é o 6, que está na posição 1, está correto, e o meu menor é o 4, que está na posição 3. Parece correto, mas vamos ver se eu tiver valor repetido. O maior é o 8, que está na posição 1, e o menor é 1, que está na posição 3. Está correto também. Vamos pensar em outro teste para ver se continua correto. Vamos botar todos os valores iguais. O meu maior é o 5, que está na posição 1, e o meu menor também é o 5, que está na posição 1. Está incorreto? Não. O 5 é o maior e o menor valor ao mesmo tempo desse conjunto aqui. Então está correto aí essa colocação. Lembrando que eu teria que testar para 20 valores, mas eu não vou fazer isso porque vai ficar aqui digitando muito tempo. Mas é interessante testar, por exemplo, para 5, para ver se realmente está funcionando essa minha lógica. Porque às vezes eu posso ter errado alguma coisa, usei o TAN aqui em algum lugar que não deveria. Então é bom, mesmo assim, mesmo que não vá testar com 20 para não ficar muito tempo testando, eu vou testar com um número um pouquinho maior aqui para ver se continua funcionando. 3, 0, 8. Opa, já foram 5 valores, né? 3, 4, 5 valores. Esse daqui é o meu vetor. O 8 é o maior valor, está na posição 5. 1, 2, 3, 4, 5. E o 0 é o meu menor valor, que está na posição 4. 1, 2, 3 e 4. Está correto. Também funcionou. Agora me dou satisfeito aqui com os testes para ver se esse meu algoritmo estava funcionando.